um chá, uma cura e um despertar. Sejam bem-vindos ao Chá com a Bruxa. Eu sou a Bruxa Monsoleil. Já estou aqui com o meu chazinho. Prepara o seu e vamos conversar sobre expansão de consciência. A mensagem aqui hoje é: você é ilimitada. Você é ilimitada. Bom, uma bicadinha no meu chá. Despertar de consciência. Se você está numa inércia, se você deseja mudar a sua vida, se você deseja transformar, quebrar padrões, é importante que você desperte a sua consciência. O que é despertar de consciência? É quando você sai do piloto automático e você entra numa vida mais presente. É onde você aprende a se ouvir, você aprende a se conhecer, você conhece sua história, você quebra padrões e comportamentos e você se desenvolve melhor como ser humano, fazendo com que sua vida fique mais leve, fazendo com que você consiga progredir na vida. Então, por que existe o despertar de consciência? Para as pessoas que estão dormindo, para as pessoas que querem evoluir na vida, para as pessoas que querem viver algo diferente, mas continuam tendo os mesmos comportamentos. Então, se você deseja mudar a sua vida, se você deseja viver algo transformador, se você deseja sair dessa inércia, se você deseja realmente despertar a sua consciência, esse vídeo é para você. E como que você começa despertando a sua consciência? Primeiro você precisa entender que o despertar de consciência é quando você usa os conhecimentos sobre a sua própria vida, sobre quem você é, você aprender a se ouvir, é você aprender a se conhecer, é você estudar você mesmo. Já ouviu aquele termo que a verdade liberta? Pois é, a verdade liberta. Muitas vezes somos programados a acreditar em coisas que nos ensinaram quando era crianças. Somos programados a seguir padrões. A gente vive numa rotina automática, num piloto automático de vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente esquece de viver a presença, de se conectar com a nossa verdadeira essência. E o que é a gente se conectar com a nossa verdadeira essência? A gente fazer coisas que a gente ama, é a gente viver em equilíbrio, é a gente buscar o caminho do meio, é a gente não ir nem para a direita nem para a esquerda. E eu sempre vou bater nessa tecla aqui no canal de seguir o caminho do meio. O caminho do meio é quando você vive o equilíbrio entre as duas polaridades, né? Todo ser humano tem um lado claro e o lado escuro, certo? O dark side, né, e o light. Então todo mundo tem uma sombra, todo mundo tem algo que não gosta, todo mundo tem alguns comportamentos ou hábitos que não são agradáveis. Então, quando você começa a desenvolver a autoconfiança, quando você começa a desenvolver o autoconhecimento, você vai quebrando e rompendo padrões vindo da sua ancestralidade, da sua família, da sua vivência. Cada ser humano, ele cresceu com uma história, cresceu desenvolvendo e muitas vezes a gente pega essa história e se transforma em dor. E o despertar de consciência nada mais é do que você pegar essa dor e transformar essa dor. Sair do papel de vítima e transformar a dor em algo motivador, transformar a dor em experiência, transformar a dor em algo que vibra, algo que faça a sua alma pulsar. Então, se você deseja transformar a sua vida, é importante você estar preparada para perder. Se você é o tipo de pessoa que não sabe perder, não desperte a sua consciência. Porque quando você começa a despertar a sua consciência, você perde muitas pessoas. Situações, ciclos são rompidos. O despertar de consciência é desconfortável, dói, porque você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. Você começa a observar comportamentos que antes você não observava. Você começa a abrir os seus olhos, o despertar, ele é isso, ele abre os seus olhos, porque aqui você está vivendo automático, você está dormindo. O despertar de consciência abre a sua visão para enxergar além daquilo que você vê. E o que é você enxergar além daquilo que você vê? Você aprender a sentir, você aprender a se ouvir. O que sinto com essa situação? Quais os sentimentos que eu sinto? Como que posso solucionar isso? Você já viu aquele tipo de pessoa que às vezes aparece um problema e tudo que essa pessoa faz é se desesperar? Ai meu Deus, eu tô com um problema. Eu era esse tipo de pessoa.
O que o despertar faz? O despertar faz você se tornar um mago, né? Você pega, o que o mago faz? O mago, ele pega os elementos e transforma os elementos, né? Então, você pega uma dificuldade e transforma essa dificuldade em algo bom. Você transforma a dor em motivação. Então, se você deseja se desenvolver e despertar a sua consciência, é importante você estar pronta para perder, para você ser rejeitado, porque quando você vive a sua essência, muitas pessoas vão te rejeitar. Você está pronta para viver a sua essência? Você está pronta para ser quem você quer ser de verdade? Ou você simplesmente está vivendo no piloto automático, tentando agradar a tudo e a todos, e por isso você se desagrada? Você muitas vezes tenta se encaixar em situações que você sabe que não é pra você, que te machuca, mas você permanece ali, simplesmente porque você quer ser aceita. O despertar de consciência, você precisa aprender a lidar com a rejeição. Você precisa aprender a lidar com a dor. Quando eu comecei o meu processo de despertar de consciência foi em 2022. Não, foi em 2021. 2021, na época do Covid, enquanto muitas pessoas estavam vivendo o maior caos de suas vidas, eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. E como que foi esse despertar de consciência? Esse despertar iniciou com as medicinas sagradas da floresta. Mas esse vai ser um vídeo que eu vou falar depois. Quero entrar nesse assunto para trazer um aspecto mais amplo do que é as medicinas naturais. Eu não quero entrar em tanto contexto, até porque você não precisa de medicinas para se despertar. Você não necessariamente precisa estar em religiões para se despertar. Você precisa estar conectada com você mesmo, com a sua verdade interior. Quem você é? Não me responda a sua profissão, não quero saber da sua profissão. Quem você é de verdade? Quem é essa pessoa? Então, assim, quando você fala quem você é, não fala, eu sou a profissional tal, Não, você não é a sua profissão. Você é muito mais que isso. Você é forte, você é guerreira, você é uma pessoa que gosta de viver. Vou falar por mim, quem eu sou? Eu sou uma bruxa que usa a dor para transformar, que usa a rejeição para me sentir mais forte, que usa o desafio para crescer, que usa muitas vezes a dificuldade para se sentir bem. Eu sou aquela que desbrava, eu sou aquela que tem coragem, eu sou aquela que fala a verdade. Eu sou aquela que, se eu precisar te falar uma verdade, mesmo que essa verdade não seja aquilo que você gosta de ouvir, eu vou te dizer. Eu sou aquela que não tem medo de desagradar para ser aceita. Eu sou aquela que sabe superar. Eu sou aquela que sofre, que vive o luto após uma perca, mas que não permanece lá. Eu sou aquela que já morreu, já renasceu muitas vezes. O meu espírito é eterno, mas o meu corpo, como todos nós vamos morrer um dia. Todos nós, e a morte é uma passagem para o outro plano. Quando entendemos que a morte é uma passagem para um outro plano, nós entendemos que nós precisamos melhorar a nossa alma, o nosso pensamento, a nossa consciência. E qual que é a maior dificuldade do ser humano hoje em dia? Trabalhar a consciência. Por quê? Porque tá todo mundo focado em rede social, tá todo mundo o tempo todo ali vivendo no piloto automático, vivendo regradamente, fazendo isso, fazendo aquilo, e você esquece de se conectar com você. Você esquece de se conectar com a terra. Você esquece de se conectar com o momento presente. Você esquece da essência do amor. O que você faz que faz a sua alma vibrar? O que você faz que te traz alegria, que te excita, que te move, que te motiva? O despertar de consciência é isso. É você entrar num caminho de evolução e autoconsciência e você chegar em um momento onde a opinião do outro já não te afeta mais. Onde aquilo que o outro acha sobre você
não interfere mais em quem você é. É quando você não deixa as palavras do outro ter domínio sobre a sua mente. Quando alguém fala algo pra você e você se sente magoada, ferida. Gente, eu era esse tipo de pessoa. Se alguém falava alguma coisa pra mim, eu ficava, nossa, fulano falou isso pra mim, tô chateada, tô triste. Hoje em dia, fulano falou algo pra mim, eu sou isso que fulano tá falando. O que fulano tá falando tem coerência com a minha realidade? Não. Então por que eu vou dar ouvidos? Por que eu vou sentir? Por que eu vou magoar? Por que eu vou sofrer com aquilo que fulano tá me falando? Eu vou sofrer e vou sentir se aquilo que fulano falou fez sentido pra mim. Se eu realmente sou o que fulano tá falando. E se eu realmente sou o que fulano tá falando e eu quero me tornar uma pessoa melhor, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar. E como que a gente se melhora? Você se melhora na sua vida quando você começa a se conhecer. O que você gosta de fazer? Como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido a sua vida simplesmente para trabalhar, ganhar dinheiro e viver aquela vida? Ou você está vivendo realmente para ser plena, para ter paz na consciência, para ser feliz? O despertar de consciência, ele é desconfortável, mas ele é libertador. Porque o despertar de consciência faz você enxergar as pessoas como elas realmente são. O despertar de consciência tira você da ilusão e leva você para uma realidade muitas vezes dolorosa. Nem todos estão prontos para a verdade. Muitas pessoas querem viver dormindo. Muitas pessoas até gostam de dormir. Você já viu aquelas pessoas? Eu já ajudei muitas mulheres a saírem de relacionamentos tóxicos. Eu já ajudei muitas mulheres a resgatar a autoestima delas, né? A minha mentoria Tríade de Cura é uma mentoria onde eu levo esse processo de desenvolvimento espiritual, do se conhecer, se analisar. Nós estudamos a sua história. Eu faço você cavar alguns aspectos da sua vida que vai fazendo você expandir a sua consciência. Isso é passo por passo. O despertar de consciência não é você simplesmente, eu vou despertar minha consciência hoje. São passos. E como você faz para despertar a sua consciência? Primeiro você vai aprender a se conhecer. E quando você aprende a se conhecer, é você aprender a se ouvir. Antes de você agir por impulso, observe. Quais são as consequências dessa reação? Por que estou reagindo dessa forma? Por que isso está me machucando? Você não é a sua dor. Você não é a história dolorosa que você viveu. Você é muito mais que isso. Mas se você ficar se apegando às coisas que deu errado na sua vida, você não vai despertar a sua consciência. O despertar de consciência é você ressignificar aquilo que doeu e viver o novo. É você curar aspectos e padrões e viver o novo. E o despertar de consciência, quando você começa, gente, ele não para. Você começou a se despertar, aí você achou que curou algo, aí você vai viver uma situação muitas vezes para te testar. Aí você achou, tô curada disso. Aparece a situação. E o despertar de consciência, ele é contínuo. Vai ter momentos que você vai estar super equilibrada, vai ter momentos que você vai estar desequilibrada. Vai ter momentos que você vai ter altos e baixos. Mas o despertar, ele te leva a uma conexão interior com você mesmo e um caminho onde mesmo quando você tem esses altos e baixos, você sabe como encontrar um equilíbrio. E você entende que esse equilíbrio não depende de coisas externas, de trabalho, de pessoas, de relacionamentos, não. Não depende de nada disso, depende unicamente de você. O despertar de consciência depende de você ter coragem de se autoanalisar, coragem de enxergar você, quem você realmente é, de se olhar com amor, de se olhar com mais carinho e de se dar esse amor que você tanto busca do lado de fora. O despertar de consciência, ele inicia quando você tem empatia pelo outro, quando você não faz com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Quando você começa a tratar o outro da forma que você gostaria de ser tratado. Quando você começa a ser gentil com o outro, não porque você quer que o outro seja gentil de volta, mas porque você entende que a vida é uma energia. E toda energia que você coloca, ela volta para você.
Você já viu aquelas pessoas que tá sempre tendo os mesmos problemas, tá sempre triste, tá sempre mal, tá sempre decepcionado? Por quê? Essas pessoas, elas estão focando na dor. O despertar de consciência é você sair dessa inércia de focar na dor e focar na solução. Como posso solucionar isso? Como posso me tornar um ser humano melhor? Como posso desenvolver esse relacionamento melhor? Como posso ser mais resiliente? Como posso amar mais? O maior desafio hoje em dia é amar. Porque nós estamos criando pessoas e crianças, adolescentes, longe do amor. A gente cria, alimenta, mas e o amor? Sabe aquele amor, aquela parceria? Nós estamos realmente educando porque a gente desaprendeu a amar. Então nós precisamos voltar a aprender a amar. E como que a gente aprende a voltar a amar? Existem milhares de corações machucados. E coração machucado machuca o outro. Coração curado, cura. Já viu aquelas pessoas que entram na nossa vida que cura, que traz alegria, mas também traz desafio? Já viu aquelas pessoas que, sabe, tem uma energia incrível, muda o ambiente, mas também tem momentos muito desafiadores? O despertar de consciência não é para todos, é só para quem realmente deseja viver uma vida nova. E eu falo por experiência própria. Quando eu estava no momento mais desafiador da minha vida, que eu achei que eu não ia conseguir. Quando eu estava no momento mais desesperador, que eu achei que ia morrer. Quando todos me rejeitaram, quando eu perdi amigos, porque eu comecei a ser eu mesma. Quando eu perdi amigos conservadores, porque me identifiquei como uma bruxa. Quando eu comecei a viver a minha essência e muitas pessoas me rejeitaram. Eu mantive o meu equilíbrio. Então, o despertar de consciência é você dominar as suas emoções. É você não se deixar perder. Você pode perder tudo na sua vida, porque eu perdi muito. Eu já perdi, eu já ganhei. Eu estou aqui 10 anos em United States. Hoje eu vivo na Califórnia. Que era o meu sonho. E eu achei que eu não ia conseguir. E sabe quando você perde tudo? Eu perdi muito. Eu perdi amigos, eu perdi família, eu perdi 10 anos longe do meu filho, que é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Então eu posso perder tudo, porque eu já não tenho medo de perder. Eu perdi algo mais valioso que eu tinha, que era o tempo. Dos 8 anos de idade do meu filho até os 18. Foram 10 anos. Mas foram 10 anos que me ensinaram muito. E que eu tive uma liberdade que eu nunca tive antes. Foram 10 anos que me foram entregue para me conhecer. Para resgatar o poder que eu havia perdido. Porque eu acreditava naquilo que as pessoas falavam para mim. Quando eu comecei a ser eu, que eu parei de acreditar nas coisas que os meus amigos acreditavam. Quando eu comecei a ir pro mato, né? Quando eu comecei, né, a conhecer as medicinas naturais, quando eu comecei a conhecer um outro mundo, a me conectar com a natureza, a ver um outro mundo, a me conectar com o mundo espiritual, a incorporar, a ler tarô, a estudar tarô, a me formar em constelação sistêmica familiar. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a expandir, a ler, a buscar. Eu fui me afastando de algumas pessoas. E algumas pessoas a vida se encarregou de se afastar de mim. Porque o despertar de consciência é para quem tem coragem de perder. Mas de ganhar, porque eu ganhei muito com essas percas. Eu ganhei a mim mesmo. Então perca tudo na sua vida, mas nunca perca você mesmo. Porque sem você, você não consegue fazer nada. Sem você, você não consegue ser uma mãe presente. Sem você, você não consegue ser uma esposa presente. Sem você, você não consegue desenvolver um trabalho. Você não consegue ser quem você quer ser. Você é quem você quer ser ou você simplesmente é aquilo que as pessoas querem que você seja? Você vive uma vida para agradar ou você vive a sua verdade? Quando você tem coragem de viver a sua verdade, mesmo que todos discordem de você, mesmo que muitos vão contra a sua opinião, mas mesmo assim você se mantém em equilíbrio.
É aí que você entende que você está no caminho certo. E mesmo quando muitas pessoas te abandonam, Deus nunca te abandonou, Deus sempre te amou. Mesmo quando muitas pessoas se afastam de você, mesmo quando seus amigos negam, mesmo quando muitos não acreditam no seu poder, naquilo que você faz, você continua. Você não perde a fé, porque Deus está com você. E quando a gente entra nessa expansão de consciência e abre esse leque para se desenvolver, muitas coisas mudam na nossa vida. Mas sabe o que mais muda? É você ter a percepção de quem são as pessoas de verdade. Eu vi um vídeo essa semana que tocou muito no meu coração. E André disse: os seus amigos, eu achava que os meus amigos eram aqueles que estavam comigo nos momentos mais tristes e mais felizes. Eu entendi que amigo de verdade é que fica feliz quando você tá bem. E ela disse: o meu sucesso te ofusca? Se o meu sucesso não te ofusca e você está comigo, porque você é meu amigo. Você já viu aqueles amigos que são seus amigos quando você tá mal, quando você tá triste, mas quando você tá bem, no seu melhor momento, eles ficam ofuscados com o seu brilho. Esse tipo não é amigo. Você já viu aquelas pessoas que tá super mal, mas se você tá bem, não gosta de ver você bem, não gosta de ver você prosperando, não gosta de ver você feliz? Esses não são seus amigos. Amigo de verdade é quando você não ofusca o brilho do outro. Quando você tá ali não só nos momentos difíceis, mas nos alegres. É quando você respeita o outro. Amigo de verdade respeita os limites que você impõe. Quando uma pessoa não respeita os seus limites, essa pessoa não é o seu amigo. Essa pessoa é só alguém tentando estar perto de você, querendo sugar a sua energia, querendo saber aquilo que você faz, querendo saber o que você está fazendo na sua vida, que são curiosos, invejosos. E no despertar de consciência você vai ver muitas pessoas que você amava, que você achava que eram as pessoas mais importantes da sua vida. Você vai entender que não. Você é a pessoa mais importante da sua vida, então não se perca tentando agradar. Se você deseja despertar a sua consciência e quer ter um chazinho comigo de pertinho, entre no link da descrição, agende seu horário comigo. E se você tem vontade de despertar a sua consciência e quer trabalhar isso passo a passo, eu te indico todos os dias antes de você acordar, antes de você ir para o seu piloto automático, tire 5 minutinhos para você. 5 minutinhos. 5 minutos para você ficar em silêncio. Para você cheirar a florzinha e soprar a velinha. Cheira a florzinha e sopra a velinha. Cheira a florzinha. Quando você respira, você traz calma. Tá estressada? Respira. Tá nervosa, desesperada, não sabe o que fazer? Respira. Quer despertar sua consciência? Respira, fique em silêncio. Observe as sensações do seu corpo. Se conecte com você mesmo e diga: como posso ser melhor hoje? Comenta aqui para potencializar. Como posso ser melhor hoje? Seu despertar começa agora. Começa aqui. Começa com você. Quando você pergunta ao universo como posso ser melhor hoje, o universo vai te dando respostas. Você começa a ser melhor quando você para de comparar a sua vida com os outros. Entende que você tem uma jornada única e individual e que cada um vive um processo evolutivo. Você tem uma jornada, você tem um processo. O amiguinho tem uma jornada, tem um processo e cada um tem o seu processo. Quando você para de julgar o outro. Quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós para julgar as escolhas do outro? Todos nós temos o poder de escolher. Você desperta a sua consciência quando você aprende a escolher. Aprende a tomar decisões. Aprende a sentir, aprende a se observar quando você aprende a entender quem você é de verdade.
Você desperta a sua consciência quando você tem coragem de se olhar com amor. Quando você se olha com mais carinho, quando você entende que toda felicidade que você tanto busca, ela não depende de coisas externas, ela depende unicamente de você. E de você trabalhar a sua mente. Você trabalha o seu mental para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar uma pessoa mais equilibrada. Você desperta a sua consciência quando você aprende a silenciar o ruído externo, não faz barulho. Sabe, mesmo quando você tá num barulho, num lugar bagunçado, que você silencia sua mente, você não deixa o barulho externo interferir no seu mental. Despertar de consciência não é só pensar positivo. Pensar positivo ajuda muito na vida. Mas é você idealizar, é você se enxergar realmente quem você é. É você entender que você tem infinitas possibilidades de crescer, de resgatar a sua força, de entender que você está aqui para se desenvolver como ser humano, para se tornar uma pessoa melhor para você, primeiramente, para depois se tornar melhor para outros, para você aprender a romper padrões, quebrar crenças limitantes e curar. É assim que inicia seu processo de despertar. Eu vou trazer aqui uma mensagem dos espíritos aliens. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, sobre despertar de consciência. Trouxe aqui alguns aspectos básicos para o despertar, mas nós vamos aprofundar mais pra frente, tá? Eu vou falar no próximo vídeo sobre a minha experiência com a ayahuasca, com as outras medicinas naturais. E vai ser um vídeo bem legal. Não quero influenciar ninguém a fazer o que eu fiz. Olha, cannabis. Essa carta que linda, 28. Essa carta é muito importante porque eu fiz uma promessa para Deus. Em 2021, eu desenvolvi crise de pânicos, eu estava num momento mais depressivo e foi com as medicinas naturais, foi a ayahuasca que me ajudou. Uma ayahuasca foi equivalente a 10 sessões convencionais de terapia. A minha terapeuta olhou pra mim e falou, uau, o que aconteceu? Eu contei pra ela o que aconteceu. Quando eu tinha crise de pânico, nessa época eu comia muito, eu comia por ansiedade. Então às vezes eu comia uma pizza inteira, comia tudo, depois eu vomitava. Eu tinha compulsão alimentar. E a Santa Maria me ajudou. E eu fui vista e rejeitada porque eu comecei a fumar uma erva sagrada, divina, que me ajudou muito. E eu fiquei junto com essa erva durante 5 anos. Durante 5 anos foi minha aliada, minha amiga. E eu entrei num processo de limpeza. Eu vou abdicar 1 ano sem a minha Santa Maria, que eu tanto amo, sem essa medicina, para me dedicar a outras coisas. Eu fiz um propósito com Deus. A Santa Maria é uma erva que me ajudou muito, em muitos momentos da minha vida. Foi minha amiga durante esses 5 anos. Nesses 10 anos aqui em United States, 5 anos foi 5 anos onde eu estava rodeada de amigos, rodeada de pessoas, festa, todo fim de semana, barco, viagens, onde eu vivi as melhores coisas da minha vida. E os outros 5 anos onde eu vivi a solitude, onde eu vivi sozinha. Vivi 1 ano morando no rancho, junto com os cavalos, num trailer, sozinha. Vivi afastada de todos, 5 anos vivendo a solitude, me conhecendo, aprendendo, estudando, descobrindo quem eu era. E a Santa Maria esteve comigo durante esses 5 anos. E eu decidi me limpar, eu decidi ficar um tempo sem ela. Eu amo essa erva e eu quero saber o que a cannabis tem para falar pra gente hoje. I honor myself and put my needs first. Eu honro a mim mesma e coloco aquilo que eu quero primeiro, tá? Então, é que tá em inglês aqui, tá, gente? Eu vou trazer só o que? What are you few things I can do help me to relax through my day? Como posso sentir coisas que podem me ajudar a relaxar? The universe recognizes how hard you are working right now. O universo reconhece como você trabalha muito agora. Mas é o momento de você ter relaxamento e se conectar com você mesma, com o seu eu interior, né? Com o seu high self. É um ótimo momento para você perguntar a si mesmo:
eu sou o meu caminho elevado. Cannabis draws your attention to manifestation of pure awareness and presence. O cannabis traz uma atenção de você despertar e enxergar a presença. So you can see or feel really true. Para você enxergar o que realmente é verdade sobre você mesmo. Então, calm down e aprecie o momento de paz. Os espíritos se conectam com a sua alma. Cuide de você mesma holisticamente para que você encontre aquilo que você busca. Uau, que mensagem linda! Essa mensagem fala sobre você se conectar com o seu eu interior, com a sua energia elevada. Então, como você pode fazer para se sentir mais em paz? Talvez passear, talvez se conectar com a natureza, fazer uma caminhada, ficar em silêncio observando o céu. Eu observo o céu desde que eu era criança, eu amo observar o céu, me traz calma, eu amo olhar as estrelas, eu amo olhar a lua, então isso eleva a minha alma, porque é ali que eu tenho calma. Desejo que você tenha uma semana abençoada, desejo que esse vídeo tenha tocado no seu coração. Sobre em mim, o sobre em você, o sobre é para todos, permita perceber. Axé, amém, assim é, Rauch, namastê, arroz, saúde a todos, com amor, um beijo da bruxa. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para os próximos vídeos. Até o próximo chá.